Paz do Senhor a toda a igreja. Ao Senhor seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 4. Eu quero ler 3 versículos, tomar como base para a nossa meditação nesta noite. O Senhor está neste lugar. Ao Senhor seja toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. O Senhor sonda os nossos corações. O Senhor nos conhece plenamente. Ele sabe quais são nesta noite as nossas necessidades. Ele já falou conosco através dos cânticos, dos louvores, e o Senhor vai continuar a falar aos nossos corações. A palavra do Senhor diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém, queridos? Eu começo nesta noite, meus irmãos, falando que todos nós temos necessidades. Diga comigo, todos nós temos necessidades. Isso é algo totalmente normal, natural, humano. A questão é como nós estamos lidando com essas necessidades. E é sobre isso que o Espírito de Deus move o meu coração nesta noite para meditarmos. Nós temos necessidades físicas, nós temos necessidades emocionais, espirituais, materiais. Necessidades físicas nós poderíamos incluir comida, água, descanso, abrigo. Quando nós falamos de necessidades emocionais, nós temos necessidade de ser amado, amizade, aceitação, pertencimento. Quando nós falamos de necessidades espirituais, nós falamos de fé, comunhão com Deus, edificação, fortalecimento. São necessidades espirituais que nós temos. Quando nós falamos de necessidades materiais, nós falamos de segurança financeira, recursos que nós precisamos para viver. Ter necessidades não é problema. A questão é como nós estamos lidando com as necessidades que temos. Nesta passagem bíblica, Jesus, depois de 40 dias em jejum, em oração, pois fora guiado pelo Espírito ao deserto, a Bíblia diz que Jesus teve uma necessidade. Jesus teve fome, necessidade física. Foi um momento de necessidade física
justamente nesse momento de necessidade que o tentador se apresentou. Jesus estava fraco fisicamente, então o inimigo conclui, ele está vulnerável. Esta é a hora de atacar. Esta é a hora de dar o bote. O diabo, meus irmãos, se aproveita das nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, materiais, como uma porta de tentação. Ele olha para Jesus, Jesus tem uma necessidade, é agora que eu vou agir. O diabo trabalha desta forma. E é sobre isso que o Senhor ministrou ao meu coração para compartilhar com a igreja nesta noite. Não podemos permitir que nossas necessidades se tornem o ponto pelo qual a fé, os valores e os propósitos de Deus sejam comprometidos. E esta foi a ação do inimigo, comprometer os propósitos, a missão do Senhor Jesus. Conosco, meus irmãos, não será diferente. O inimigo, como disse aqui outro dia, o inimigo nos estuda, espera o momento certo para agir. Meus irmãos, por causa de uma necessidade física, por causa da fome, a Bíblia mostra que Esaú vendeu a sua primogenitura. E quando ele vende a sua primogenitura, ele traz sobre si perdas. Primogenitura era algo muito valioso espiritualmente e familiarmente na época. Um outro personagem na Bíblia que, por causa da necessidade afetiva, Sansão se envolveu em um relacionamento errado, e isso afetou a missão, o propósito para o qual Deus tinha levantado ele. Poderia citar aqui outros exemplos. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, alerta a igreja contra os ardis de Satanás. E ele diz para que a igreja não ignore esses ardis. O inimigo tem artimanhas, o inimigo tem estratégias para fazer com que o propósito de Deus na nossa vida seja comprometido. Que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça, que nós possamos estar todo o tempo vigiando, atento, porque tudo que o adversário das nossas vidas, tudo o que ele quer, é comprometer o propósito de Deus na nossa vida. Que você, meu irmão, possa permanecer firme, servindo ao Senhor, atento, vigiando. O inimigo costuma usar necessidades legítimas para nos levar a soluções erradas. Você tem necessidade, eu tenho necessidade. O inimigo vai procurar explorar essas necessidades para nos mover, para nos demover da presença do Senhor nosso Deus.
O inimigo vai trabalhar de todas as formas para tirar você do propósito de Deus. Ele não quer ver você alinhado com a vontade de Deus. Ele não quer ver você seguindo a direção, seguindo o propósito de Deus. Não, ele não quer. Ele quer que você ouça a voz dele, ouça a proposta dele. Todo ser humano precisa ser amado e aceito. Essa é uma necessidade que nós temos. Então, como é que o inimigo trabalha? Qual é a proposta do adversário? Ele faz com que você se interesse por um relacionamento tóxico, por um relacionamento, um jugo desigual. Essa é a estratégia dele. E ele diz: olha, você não quer ser amado? Você não quer se sentir aceito? Olha aí, ó. Olha esse relacionamento, olha essa porta, olha esta situação. Quantos estão concordando com algo que consideram errado, apenas para serem aceitos, para não serem rejeitados? Estão abrindo mão dos seus valores, dos seus princípios, não se posicionam, não conseguem dizer não, não conseguem resistir. Por quê? Porque necessitam, precisam serem aceitos, não querem ser rejeitados, querem participar da roda, querem ser aceitos no grupo, querem ser vistos. Estratégia do inimigo. Uma outra estratégia: todo ser humano precisa de estabilidade financeira para viver. Então, qual é a proposta do inimigo? Qual é a proposta do inimigo? Aceite a corrupção, aceite o suborno, aceite o ilícito, aceite a desonestidade. Olha, você precisa se sustentar, você precisa. Siga esse caminho. E quantos estão seguindo esse caminho? O caminho da corrupção, nós estamos vendo aí no Brasil. Queridos, um outro ponto: todo ser humano precisa ser reconhecido. Nós precisamos ser reconhecidos, isso é natural. Faz parte da natureza humana desejar que nossos esforços, valor e identidade sejam vistos, sejam apreciados. Desejamos isso. Mas qual é a proposta do diabo? A proposta do diabo é a seguinte: a honra pública deve ser o seu foco principal. Os aplausos dos homens devem ser o seu termômetro. As curtidas, os aplausos devem ser o seu termômetro. A aprovação pública, então, torna-se mais importante do que agradar a Deus. Quando a palavra do Senhor diz: mais importa agradar a Deus do que aos homens. Mas o inimigo vai trabalhar justamente nessa área, porque ele sabe que nós precisamos de reconhecimento. Isso é algo natural. Mas quantas vezes não somos aceitos, não somos reconhecidos, não somos valorizados? Mas aí o inimigo vem e trabalha, jogando e lançando propostas. Então, o Senhor Jesus nos ensina algumas lições aqui nesta passagem bíblica, no capítulo 4 de Mateus. Em primeiro lugar,
Não permita que o diabo te seduza a solucionar de forma errada ou fora da vontade de Deus as suas necessidades. Ele vê Jesus com uma necessidade e ele chega apresentando uma solução, sorrateiramente. Ele chega apresentando uma solução. Não permita que o inimigo te seduza a satisfazer de maneira errada ou fora do tempo de Deus as suas necessidades. Que o Senhor nos guarde, porque há um tempo para todo o propósito diante de Deus. Há um modo do Senhor agir na nossa vida. Ele tem o controle, Ele é soberano, Ele é Senhor da nossa vida. Nós não precisamos nos entregar ao desespero. E tudo o que o inimigo quer é nos mover na direção do desespero, do pânico. Perdermos totalmente o equilíbrio e nos entregarmos e nos sujeitarmos às suas propostas. Queridos, devemos reconhecer nossas necessidades, sim. E a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito precisa de Deus. Ele não é autossuficiente. Ele não chega diante do Senhor dizendo: Senhor, de nada tenho falta. Não. O pobre de espírito, ele reconhece as suas necessidades, sejam espirituais, sejam materiais, sejam físicas, sejam emocionais. O Senhor Jesus nos ensina que as nossas necessidades, elas devem ser levadas diante do nosso Deus, diante do nosso Pai. Ele disse na palavra: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Apresentar nossas necessidades diante do Senhor não é fraqueza, é dependência. Nós precisamos ter a liberdade de poder chegar diante do Senhor e expressar diante dEle as nossas necessidades. Na oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, Ele declara: o pão nosso, dá-nos o pão nosso de cada dia. Glórias ao Senhor nosso Deus. Creia que Deus é poderoso para suprir as suas necessidades. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Filipos, capítulo 4, versículo 19, ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O nosso Pai tem riquezas, o nosso Pai tem provisão. Aleluia, glórias ao Senhor. E nós podemos crer que Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Não comprometa o chamado de Deus na sua vida. Não abra mão daquilo que o Senhor colocou. Não abra mão do lugar onde o Senhor te plantou. Fique firme em nome do Senhor Jesus. Creia no milagre, creia na providência do Senhor. Creia que Ele age na tua vida. Creia que Ele atende a oração do irmão, atende o pedido do irmão, mas Ele atende também a sua oração, ao seu clamor. Ele te dá direção, Ele te guia. Glórias ao Senhor. O inimigo está aí, atento às suas necessidades também, mas não espere nada do diabo. Não dê atenção
para as suas propostas. Coloque o seu coração em Deus. Coloque o seu coração em Deus. Coloque a sua confiança no Senhor teu Deus. Você pode dizer: Senhor, eu estou com fome. Eu acabei de orar, eu acabei de consagrar a minha vida, eu acabei de jejuar, eu tenho esta necessidade. O inimigo está dizendo: olha, transforma essas pedras em pães. Mas o Senhor está falando aos nossos corações. O que é que está escrito na palavra? O que é que está escrito na palavra? Aleluia, você não depende do inferno, você não depende do diabo, você não depende dessa sociedade caída. Nós, a igreja, nós dependemos do Senhor nosso Deus. A nossa dependência está nele, a nossa vida está na mão do Senhor. É Ele que faz, é Ele que dá vida, é Ele que mata, é Ele que cura, é Ele que cria ferida, é Ele que abre, é Ele que fecha. Ele que faz, Ele é o Senhor da nossa vida. O inimigo diz: ó, se você é filho de Deus, se você é crente mesmo, se o Senhor te ama mesmo, olha, faz isso. O Senhor está dizendo: não, não, aleluia. Cuidado com a resposta que você está dando para as tuas necessidades. A resposta que nós damos à nossa necessidade pode influenciar no destino da nossa vida. A resposta que nós damos à nossa necessidade pode indicar para onde nós vamos. Nós vamos arcar com as consequências, sejam boas ou sejam más. O Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Aleluia, espere o tempo de Deus, espere a provisão de Deus. Quando vier, aleluia, a provisão das tuas necessidades, você vai estranhar, meu Deus, eu não imaginava que seria dessa forma. Não importa, o que interessa é que Ele está no controle. O que importa é que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele vai mandar carne e pão, aleluia, para o profeta Elias, lá no ribeiro de Querite. Ele é o Senhor, através de um corvo. Não podia mandar um anjo, sim, mas Ele decide: não, vou mandar através de um corvo. Ele manda a provisão para o profeta. Depois o ribeiro de Querite, lá em Sarepta. Quem é? Uma viúva rica, próspera, cheia de recursos? Não, é uma viúva que está preparando a sua última refeição para morrer. Mas é aquela viúva sem recurso, sem provisão, sem nada, que o Senhor levanta na terra para trazer a provisão sobre o profeta, para satisfazer as necessidades físicas do profeta. Deus vai te surpreender. O Senhor vai te surpreender, aleluia, com o sobrenatural. Aleluia, o Senhor move pessoas. O Senhor move pessoas. Mas o propósito de Deus, você vai viver. Eu quero declarar que a missão de Deus, você vai cumprir. O chamado de Deus na tua vida, você vai viver. Seja no deserto, seja no vale, seja no monte, seja na bonança, seja na tempestade, nós não vamos abrir mão do chamado, do propósito, da missão de Deus na nossa vida. Aleluia, versículo 10 do capítulo 4. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, vai-te, Satanás. Aleluia.
Tem hora que você precisa se levantar com autoridade e dizer: vai embora, inimigo. Aleluia, glórias ao Senhor. Por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vai-te, Satanás, porque está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quantas vezes o Senhor Jesus disse para Satanás: vai-te. E quantas vezes você precisa dizer também: vai. Por que vai? Por que vai? Porque eu estou determinado em ser fiel ao Senhor nosso Deus. Por que que o inimigo tem que ir embora? Porque nós estamos determinados a permitir que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Por que que o inimigo tem que ir embora? Aleluia, porque eu estou comprometido com Ele. Glórias ao Senhor. Mas você está com fome? Estou com fome. Mas Satanás vai embora. Mas você está passando por essa necessidade? Estou passando por essa necessidade. Mas o diabo vai embora. Mas olha, você tem tudo ao teu alcance. Segue por esse caminho, segue por esse atalho. Esse caminho é bom. Vai-te, Satanás. Eu tenho um compromisso com aquele que me chamou, com aquele que me escolheu. Aleluia, eu estou, aleluia, comprometido. Eu estou aliançado com Ele. Quem está aliançado com esse Deus? Mas eu vou ser rejeitado. Vai-te, Satanás. Eu vou viver a rejeição. Eu não vou ser aceito, eu vou ser mandado embora. Pode mandar embora. Pode demitir. Mas eu não vou abrir mão dos meus valores, dos meus princípios. Antes importa agradar a Deus do que aos homens. Mas o que custa uma mentira? Não vou mentir. Não vou me corromper. Não vou me desviar. Vou ficar firme, porque eu tenho um compromisso com Deus. Mas você depois pode ir pedir perdão. Não! Eu sei quem me chamou, eu sei a obra que Ele fez lá na cruz do Calvário, eu sei o preço que Ele pagou pela minha vida. As minhas vestiduras não vão ficar manchadas, eu vou continuar íntegro, eu vou continuar crente, eu vou continuar na presença do Senhor, o meu Deus. Nabucodonosor está dizendo: senta, come, não tem nada demais, ninguém vai te ver, ninguém vai saber de nada, mas eu tenho um compromisso com Ele. Eu tenho um compromisso com Ele. Mas e a necessidade que você tem, José? Você tem uma necessidade física. Olha os teus hormônios, olha aí a oportunidade aparecendo. Como eu pecaria contra o Senhor, o meu Deus? Aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, exalte o nome do Senhor. Quantos exemplos de fidelidade na Bíblia Sagrada. Bendito é o Senhor que vive para todos sempre. Aleluia. Queridos, nós estamos vivendo um tempo que a honestidade, que a justiça, que os valores são tão raros, que quando alguém encontra a carteira de alguém e devolve, vira manchete, vira notícia. Nós estamos vivendo um tempo de tanta corrupção. Estamos vendo aí o que está acontecendo no Brasil. A mentira e a injustiça nas nossas praças. Queridos, a igreja que o Senhor vem buscar é uma igreja sem mácula, é uma igreja sem ruga, é uma igreja santa. Santa.
Nós não temos os nossos nomes escritos no livro da vida, pelos anos que nós temos, que congregamos aqui, não. Não temos o nosso nome escrito no livro da vida, pela nossa credencial. Não temos o nosso nome escrito no livro da vida, pela nossa posição eclesiástica. Temos o nosso nome escrito no livro da vida, porque Jesus Cristo na cruz do Calvário, tomou sobre si as nossas dores, culpa. Ele nos limpa, Ele nos justifica, Ele nos salva, Ele nos redime, Ele nos resgata. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz no versículo 11, então o diabo o deixou. Fale comigo, então o diabo o deixou. O diabo falou, não deu, não vai dar, contra você também não vai dar. Diga isso para o seu vizinho, contra você também não vai dar. Por quê? Porque você está agarrado nele. Você está preso. Você está preso nele. Glórias ao Senhor nosso Deus. Estamos abraçados com ele. Ele está em nós. Glórias ao Senhor. Agora olha só. Então o diabo deixou. Sim. Porque tem que deixar mesmo. A glória que está sobre você, a graça que está sobre você, oh aleluia, o inimigo não suporta. A autoridade que está sobre você, aleluia, glórias a Deus, o inimigo não consegue. Oh aleluia, eu profetizo o fortalecimento de Deus sobre a sua vida. Você pode estar chorando por causa dessas necessidades que você tem. Você pode estar gemendo por causa dessas necessidades que você tem. Aleluia. Espera um pouquinho de tempo. A Bíblia diz que o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos. Fale comigo. E eis que chegaram os anjos. E o serviram. Tem anjo sendo escalado para trazer a provisão de Deus sobre a sua vida. Tem anjo sendo escalado, aleluia, para trazer, para te servir. Eles são ministradores, espíritos ministradores. Oh, aleluia, glória a Deus. Primeiro foi o corvo, mas agora o Senhor manda o anjo. Vai lá, anjo, leva alimento para Elias. Glórias ao Senhor. O Senhor envia os seus anjos. Glórias ao Senhor, nossa, que banquete tão lindo, que alegria, oh aleluia, que alegria, que celebração, que festa. O Senhor Jesus não teve que atender a proposta do diabo, não, porque aquilo comprometeria todo o plano. Totalmente. Abriria tantos precedentes. O inimigo está querendo que você abra precedentes. Espere o Senhor. Espere no Senhor. Você tem necessidades? A providência vai chegar. O milagre vai chegar. Não se desespere. Não venda os seus valores. Não quebre os seus princípios. Mantenha-se firme. Aleluia. Está doendo, pastor. Está doendo, pastor. Mas o Senhor sabe até o ponto que você pode suportar. A provação não é maior daquilo que você possa suportar. Ele está no controle. Tem anjo já preparado para trazer
a bênção sobre a sua vida. Aleluia, debaixo da ordem do Senhor nosso Deus. Bendito é o Senhor. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a igreja nessa noite. A mão de Deus está estendida sobre nós. O cuidado de Deus, o favor de Deus é real sobre as nossas vidas. O Senhor tem bênção, o Senhor tem saúde, o Senhor tem provisão financeira, o Senhor tem alimento, tem pão. O Senhor, aleluia, tem também soluções para aqueles que estão com causas na justiça travadas. O Senhor é poderoso, aleluia, para trazer, aleluia, direção, para trazer resposta em toda questão, toda causa jurídica, em nome do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Aqueles que estão vivendo um tempo de cativeiro, o Senhor é poderoso para mudar o teu cativeiro, mudar a tua sorte. O Senhor é poderoso, aleluia, para abrir essa porta que você está necessitando, aleluia. Ele é poderoso, Ele vai adiante de nós. Aquilo que você não pode fazer, você chegou no teu limite de capacidade, o Senhor te diz nesta noite: vamos, eu pego na tua mão, vamos adiante. O Senhor te leva a transportar esses montes, esses obstáculos, e alcançar e viver o propósito dEle. Oh, aleluia. Depois da provação veio o consolo. Depois da provação, aleluia, veio a provisão, o cuidado, o fortalecimento de Deus. Então a palavra do nosso Pai, a palavra do nosso Pai que nos ama é: resista, não se desespere, confie na solução que o Senhor tem para as suas necessidades. Diga comigo: depender do Senhor é melhor do que aceitar as propostas do inimigo. Parece que é mais fácil, mas não siga pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil pode te levar à perdição, mas o caminho de Deus é melhor. Fiquemos em pé em nome do Senhor Jesus. Se eu perguntar nessa noite, alguém aqui tem necessidade? Ou quem tiver uma necessidade, vem para frente. Até eu já vou ficar aqui. Não é verdade? Mas eu quero orar nessa noite por pessoas que têm uma necessidade específica e estão sendo muito afligidos por causa dessa necessidade específica. Se você puder, sai do seu lugar, vem à frente. Eu quero orar por você nessa hora. Mas vem rapidinho, eu já vou entregar o microfone. Eu não sei qual a sua necessidade específica, mas se você está se afligindo por causa dessa necessidade, vem aqui. Vem colocar diante do Senhor. Vem colocar aqui diante do altar do Senhor. Mas vem rapidinho, queridos. Aleluia. Hoje é um dia de renovo nesta casa. Hoje é um dia, aleluia, de bênçãos nesta casa. Aleluia, glória a Deus. Se você sentir de vir à frente, estar do lado de alguém, para orar, para interceder. Oh, aleluia, glória a Deus. O Senhor está neste lugar. Há uma nuvem de glória. Há uma nuvem de glória nessa noite sobre nós. Aleluia, glória a Deus. Porque o inimigo não vai nos demover da nossa posição. Satanás não vai te arrancar, aleluia, do propósito. Oh, nós estamos comprometidos com o Senhor. Nós não vamos abrir mão do que Ele tem para a nossa vida. Honra e glória ao santo nome. Sopra, Pai, o vento do Teu Espírito, trazendo renovo.
nossa vontade, não é o nosso querer, mas é o teu querer, é a tua vontade, é o teu propósito. Quero te louvar, te bendizer pela tua palavra ministrada. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da tua boca, Senhor. E nesta noite nós temos o pão do céu, nós temos a tua palavra que é vida. A tua palavra que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios. E eu quero te louvar e eu quero te bendizer, Senhor, pela tua provisão nesta noite. Ó Pai, olha para essas vidas que vieram diante do teu altar. Senhor, tu conheces as necessidades. Tu conheces, Senhor, os processos que cada um dos teus filhos estão vivendo, Pai. Pai, que o Senhor possa renovar, que o Senhor possa fortalecer. Oh Pai, eu quero te bendizer, eu quero te exaltar, meu Pai. Porque nesta noite o Senhor me revela, o Senhor me mostra que pessoas foram pegas, aleluia, pela tua mão e arrancadas, ó Deus, desse abismo. Abismo que estava diante delas. Estavam, Senhor, prestes a sucumbir, mas a tua mão forte está arrancando pessoas do abismo. Tua mão forte está trazendo vidas, aleluia, da morte para a vida. E eu quero te louvar, eu quero te bendizer, Senhor. Oh, glórias ao teu nome, glórias ao teu nome. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Queridos, há uma alegria no meu coração tão grande nessa noite. Oh, aleluia, eu louvo a Deus, porque o Senhor trouxe ao meu coração. Eu estou tirando pessoas que estavam flertando com abismos. A queda seria inevitável. E hoje o Senhor bradou neste lugar. A vida, a vida, a vida, a vida de Deus. Porque o bom pastor, ele conhece, aleluia, suas ovelhas. Aleluia, abismo não, queda não, vida na presença do Senhor. Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Viva a vida de Deus, viva o plano de Deus, viva o propósito de Deus, viva a vontade de Deus, viva segundo a provisão de Deus.